Bem-vindos todos. Meu nome é Denise, eu sou trabalhadora da casa e estou incumbida de dar os recadinhos para vocês. A nossa casa, ela sobrevive de doações. Nós não temos ajuda governamental nenhuma. Então a gente sempre pede a vocês que quando fizerem aquela limpeza boa do armário, tirarem camisa, calça, não dá mais aquela calça que você jura que vai entrar nela, guarda um ano lá e não entra. E quando entra, já não tá fora de moda, aí você quer uma nova. Então, gente, a gente sempre pede que vocês, ao ganharem um eletrodoméstico, que possam trazer pra gente, trocar um novo, tragam pra gente o anterior, desde que esteja funcionando. Roupas em bom estado, tudo isso a gente reverte aqui no nosso bazar em dinheiro para pagar as nossas contas. Aluguel, luz, tudo que todo mundo paga. E fora isso, a gente também tem um programa de cestas básicas. A gente atende mais ou menos umas 30 famílias e a gente sempre pede a vocês que nos ajudem, dando uma cesta, ou não posso dar uma cesta, contribuindo com valor em espécie no Pix da casa. Não tem dinheiro, não tem problema. Dá uma olhada no seu armário lá de alimentos e pode ver, eu tenho certeza que lá no fundo tem um arroz, ou tem um açúcar, ou tem um molho, alguma coisa que você possa trazer para nós. Um sal, tudo isso é bem-vindo. Não é pouquinho não é pouquinho. Às vezes a gente está arrumando a cesta para dar para o irmão, aí não tem o sal. Justamente aquele sal que você podia ter trazido para a gente. Então, não achem que é pouco, não vou levar só isso. Tragam. Tudo aqui é bem-vindo. É uma casa de caridade que sobrevive de doações. Fora isso, gente, os nossos horários de atendimento são sempre terças às 20, quinta às 20, domingos às 9 e às 10h30. Divulguem, venham, se não puder vir no horário, venha no outro. E caso não possa, seja uma semana de dificuldade, olhem a live. As nossas lives estão sempre gravadas na sequência do livro, você pode acompanhar. E agora? Então, agora nós também vamos ter o YouTube. Então nós vamos ficar muito chiques. Então não tem motivo para perder. Então eu convido todos vocês a assistirem às nossas palestras. Além disso, nós temos a evangelização infantil todo sábado às 8h30. Tragam crianças, filhos, agregados, afilhados, filho do vizinho. Quem vocês souberem que gostariam de trazer seus filhos, difundam e tragam as crianças para aprender de uma forma lúdica a palavra de Jesus. Elas vão gostar, vão estar em cima com as meninas, aprendendo, brincando. É muito bom a gente começar a ter contato com a palavra de Jesus cedo. É muito bom. Fora isso, gente, eu acho que o Evangelho no lar, o mais importante. O Evangelho no lar é a nossa tranca espiritual. A gente chega em casa, tranca a porta. Aí a gente trancou do quê? Os perigos físicos. E daqueles irmãozinhos que estão na rua e que acompanham a gente, vão para dentro da nossa casa, causam confusão, bate-boca, tumulto. A gente tem que ter algum tipo de defesa. E a nossa defesa é o Evangelho no lar, além da nossa ligação com o plano espiritual. Ali é um veículo, um canal de ligação. Então, Denise, como é que eu faço o Evangelho no lar? Tem um folheto explicativo aqui. Vocês podem pegar ali na recepção, que tem um passo a passo de como fazer. E como é que eu faço? Porque eu não tenho Evangelho. A gente disponibiliza o Evangelho para vocês. Mas mesmo assim eu não consegui fazer. Não tem problema. A gente tem, todos nós aqui, se for necessário, a gente faz uma chamada de vídeo no dia e na hora que vocês forem fazer o Evangelho e a gente faz junto com vocês. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até vocês pegarem. E vocês vão ver, eu juro para vocês, o que muda na casa de vocês, na vida de vocês, na família de vocês.
É uma paz, é uma harmonia, é uma tranquilidade. E isso se expande para os vizinhos. Por incrível que pareça, você vai notar mudanças incríveis. A luz do Evangelho é intensa. Então, gente, eu acho que isso é alguma coisa. A orientação fraterna. É porque eu não estou muito falando, porque todo mundo tem que passar. Entendeu? Independente. Mas nós temos um trabalho de orientação fraterna. Quem quiser vir aqui em casa presencialmente passar, tiver com algum problema, com angústia, com qualquer problema que esteja afligindo, vocês podem vir, que a gente vai inserir vocês no trabalho de orientação fraterna e vocês vão receber o auxílio que vocês necessitam, o tratamento que vocês mais necessitam. Acho que agora foi, né? Vai? Então, gente, corre lá, pessoal da live, pega a garrafinha, porque no final a gente vai ter as vibrações e a fluidificação da água. Então, corre lá e já pega a água, separa uma água para pet, uma água para plantinha, uma água para quem está doente, tá? Vão lá e corre, pega a água que a gente vai dar início aqui à nossa palestra. Então, gente, nessa sintonia de amor, vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração, deixar nossos problemas da porta para fora, que a espiritualidade já está nos acompanhando, desde que nós saímos de casa, já vendo o melhor tratamento que vai dispensar a cada um. E nessa sintonia de amor, eu vou convidar a nossa amiga Cátia Delic para fazer a nossa palestra de hoje. Vamos envolver em muito amor, para que ela faça a nossa prece inicial e a palestra da manhã de hoje. Bom tratamento para vocês, bom tratamento para todos. Linda. Linda. Então vamos fechar os olhos, sintonizar com Jesus, agradecer por essa possibilidade de estarmos aqui hoje. Podemos estar aprendendo mais uma vez esses ensinamentos, respirando, falando, só gratidão. Possamos assimilar bem essa palestra de hoje, que sirva de um caminho, de uma orientação para a nossa vida aqui na Terra e além dela também. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, bom dia. Parabéns às mães. Obrigado. Aos pais. Aos pais que são mães. Às tias que são mães. Aos tios. Aqueles que não têm nenhum laço de sangue, mas têm um laço espiritual. E que cria, né, que ajuda na criação, são as tias que criam os sobrinhos. Então, parabéns a todos. Lembrando também da Mãe de Jesus, e com um rostinho tão delicado, vocês são uma pessoa tão frágil, né? E que passou por aqueles momentos tão difíceis ao lado do seu filho. Né? E é nessa emoção, nesse sentimento do Dia das Mães, a mãe que a gente, quando a gente fala de mãe, uma palavra tão pequena, né? Mas que tem uma intensidade tão grande. Ficaríamos aqui horas e horas falando o que mãe significa. E o tema de hoje, a Manuel traz solidariedade. Tudo a ver com as mães. Verdade? E solidariedade é o quê? É buscar a melhor do próximo. É querer o bem do próximo. Nos solidarizarmos com o próximo. E aí chegou nossa mãezona aqui, a Ismeia, trazendo aqui, ó, um presentão aqui. Da Ismeia, a nossa mãezona aqui. Deus abençoe. Obrigada. Dizendo, mãezona, ganhamos aqui uma rosa, né? E vamos dedicar a vocês essa rosa espiritual, que ela possa entrar no lar de cada um. A Ismeia
uma pessoa do coração que a gente ama muito e ela tem um carinho muito especial. Nós recebemos essa rosa aqui e para vocês a rosa espiritual, tá bom? Então vou colocar a caninha do ladinho. Então, solidariedade. Solidariedade é esse exercício de olhar, né, a necessidade do outro, de levar o auxílio ao outro. E Emmanuel traz esse tema tão bonito e que casou com o dia de hoje, que as mães são solidárias, elas sentem a dor do filho, elas sofrem com eles, ela quer o melhor, né, do seu filho. Então, vamos falar de solidariedade. E ele está no capítulo 92 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, através do seu mentor Emmanuel. E Emmanuel pega uma fala de Paulo, que está no capítulo 12 da carta que ele dá aos Romanos, versículo 15, Novo Testamento, para poder falar de solidariedade. E aí Paulo vai falar ao povo romano, né? E não dá para ele mandar WhatsApp, não dá para ele mandar e-mail, né? Pegar um avião para ir para lá. Ele mandava as cartas, as epístolas, né? E essa aqui é essa carta que ele faz aos romanos. Para quem não sabe, quem é Paulo, né? Paulo é chamado também de apóstolo, mas Paulo conheceu Jesus de carne e osso, não. Mas Paulo teve um contato com Jesus, uma visão, uma fala, Paulo, Paulo, por que persegues, né? E aí, Paulo se transforma num outro homem. Paulo era Saulo, um grande perseguidor dos cristãos, mandava matar e tudo mais. E aí, de repente, Saulo tem essa visão. Ele estava indo para uma cidade, para poder procurar uma criatura que estava espalhando a mensagem de Cristo. Ele falou assim, não pode, que ele acreditava na lei de Moisés, uma lei maior. Ele achava que aquelas pessoas estavam, o quê? Blasfemando. E aí ele ia lá, e aí ele tem essa visão. E aí ele é o maior propagador do cristianismo. Né? E aí que surgiram as igrejas, porque Paulo ele tinha que ir e levar a mensagem de Jesus. E aí surgiram os locais, as pessoas se reuniam. Em Coríntios, mandou para os Filipenses, então aos povoados, e aí iam surgindo as igrejas. Aí surgiram as igrejas. Né? É uma maneira de que a palavra não se deturpasse, que ficasse realmente, aquilo realmente deveria ser. E Paulo mandava essas cartas para orientar. E essa carta ele manda ao povo romanos, e Emmanuel pega esse trecho e fala assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. Nós devemos alegrar com as alegrias do outro. E também chorar com a tristeza do outro. Isso é uma coisa que parece que está em nós. Né? Se nós chegarmos em algum local e percebemos alguém lá no canto, chorando, triste, a gente já quer ser solidário com aquela pessoa. Vai perguntar, está precisando de alguma coisa? Está passando um momento difícil, né? Posso te ajudar em alguma coisa, em algo? Isso é solidariedade. Né? É procurar ver melhor do outro. O outro está triste. E aí Paulo vem e fala, olha, chorar quando os outros choram. Mas aí Paulo também fala, a gente tem que se alegrar com a alegria do outro. E nesse texto, né, lembrando uma fala que eu esqueci na outra, que nós tivemos uma palestra de manhã e eu esqueci. Eu fui buscar alguma coisa de Chico em relação às mães, né? Chico escreveu livros, né? Ele fala também das mães, as mães que perderam seus filhos. E tem uma fala de Chico que ele fala assim, que a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. Nós temos uma força muito forte. Eu pedi de uma mãe uma coisa muito forte, a mãe dos pais, do pai que é a mãe. Porque o amor é tão grande, é tão grande, é tão grande, né, que o Chico fala, arrebenta as portas do céu. Então uma oração de uma mãe é uma coisa muito forte. Então, voltando aqui, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Realmente na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias, mágoas do outro, servem de consolo para nossas mágoas.
Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Está na humanidade sensibilizar com a dor do outro. E em muitas circunstâncias, a mágoa do outro serve o quê? De consolo para nós. Nossa, a pessoa foi tão magoada, passou por coisa tão difícil, não é? Serve de consolo. Eu estou aqui magoada por tão pouco. E olhou torto, eu já estou aqui. E o outro passou por uma situação bem mais difícil. Então, serve de consolo para minha mãe. Quem carrega fardos enormes, aí você percebe, meu Deus, como aquela pessoa consegue suportar tal situação. É um fardo tão pesado, a gente fala assim, nossa, mas o fardo é tão pesado daquela pessoa. O meu é um fardo tão leve. É por isso que ele fala, ele me estimula a suportar. O meu problema, eu sou passa por tanta coisa e está aí firme, então levanta, sacode a coisa, dá a volta por cima e vou, porque o meu é tão pequeno. Nas orientações que nós fazemos aqui, realizamos aqui, essas pessoas chegam com tantas dificuldades, e a gente fala, meu Deus, não é? Como aquela pessoa consegue suportar? A gente pega essa dificuldade e nos ajuda com que palavra nós podemos falar, como é que nós podemos auxiliar. E ele continua. Num desastre qualquer que nos teria acolhido, inclinamos-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos, que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. O trecho é grande, mas a gente consegue entender aos pouquinhos. Num desastre qualquer, uma catástrofe que acontece, o que acontece? Nós nos inclinamos comovidamente para as vítimas, né? E aí a gente guarda muitas vezes a ilusão de que, meu Deus do céu, por que será que eles passaram por isso? Né? Ai, será que eles mereciam passar por essa situação? Não foram bons o suficiente? Por que tem guerra lá e que não tem? É que aqui no Brasil todo mundo é melhor. E aí a gente fala assim, é como se fosse um mérito, meu Deus do céu, então olha, eu não passei por isso. Mas não é assim que as coisas acontecem, né? A gente tem que apoiar as pessoas que passam por situações difíceis, para dizer essas catástrofes, né? A gente fala, graças a Deus que não fui eu. Mas não é porque o outro mereça eu, não. Que cada um tem o seu plano reencarnatório. Tem aquilo que tem que passar. O que eu passo, você não vai passar na mesma casa. O que passa uma mãe, não passa um filho. O que passa um irmão, não passa o outro. Os nossos amigos, fomos criados juntos. E o outro passou por tal situação que você não vai passar, porque cada um tem o seu plano reencarnatório. Que pode melhorar ou dificultar, a depender da nossa atitude, de como nós agimos aqui. Então, mas essa vez não foi comigo. Lembramos muito bem da Covid, um momento assim que foi mundial. Não aconteceu aqui, na casa mais simples, e lá no castelo da rainha da Inglaterra pegaram Covid. E aí o que acontece? A mídia muito maldosa, né? Que a mídia foi muito cruel. Passava assim na televisão, abrindo várias covas. Hoje foram abertas 500 covas. E aí você fala, meu Deus, será que uma é para mim? E aí não acontecia. Não foi dessa vez. Foi só o outro. E a gente fala, ainda bem que não foi comigo. Não foi porque não era a sua vez. Não é? Não é que nós somos diferentes, o Deus é bondoso com um ou bondoso com o outro, tem mais mérito do que o outro. Não, é que cada um tem um plano reencarnatório, cada um tem que passar o que tem que passar. E aí ele continua. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que a nossa é caridade sublime. Nós precisamos ajudar sim, tem pessoas que passam situações muito difíceis. Meu Deus, se eu passasse por isso, acho que eu morria. É caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Nós temos que ajudar as pessoas em provações, mas não assim ele fala.
Olha, no momento eu não estou passando essa dificuldade, né? Então eu vou lá todo composto, olha, tenha paciência com isso, daqui a pouco passa, não é? Também não precisa ficar assim, ou senão perder o ente querido, mas é assim mesmo, mas ele está num bom lugar, né? Tudo vai passar, e assim, mas a gente fala da boca para fora. É isso que ele vem falar, né? Essa posição de superior estranho, pessoas não tem, eu estou passando por isso, eu posso lá falar. Não é que nós não devemos ser benevolentes com o outro, não tem que ser. Mas devemos pensar, nós precisamos assim, respeitar, nos identificar com a dor do outro. Eu vou conseguir entender a dor que ele está passando? Não, porque ele que está passando. Mas eu vou me identificar com essa dor. E respeitar a dor do outro. Porque às vezes a gente fala assim, mas tá com tão pouca coisa, tá desse jeito. Mas para ele aquela dor está doendo muito. É o respeito. Ele passou por várias situações, por vários momentos difíceis. Ele tem uma trajetória de vida que eu não tenho. E para ele aquilo dói muito. Para mim não, mas eu tenho que respeitar, me identificar, ser solidário com essa pessoa. E é isso que ele vem falar. Não com essa superioridade, fica tranquila, vou lá falar uma palavra de ti. Não. Eu tenho que me identificar. Se eu não me identifico, nem vá. Porque o seu carinho, o seu amor, não vai ser passado. Porque não é daqui de dentro. Nunca vou. Eu sei que você está passando. A gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente tem uma noção. Então eu vou me identificar. Olha, a gente vai estar passando um momento difícil. Então eu vou lá me solidarizar com essa pessoa. Né? Dar uma palavra, mas não com ar de superioridade. Porque senão nada é válido, é perdido. Palavra morta, coisa que não vem do coração é palavra morta. E ele continua. Com isso não queremos diminuir o valor da beneficência. Não é que nós não devemos tirar, devemos sim ajudar. Vamos ser caridosos. Sem ela, as nossas mãos seriam garras de usura e egoísmo. E o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Nós queremos ser benevolentes sim, mas de coração. Porque senão, como é que seria o nosso planeta Terra? Cada um pensando em si. Né? Seria uma loucura. Porque nós vivemos em comunidade. Então, nós precisamos desse contato. E se o outro está melhor, eu também estou melhor. Eu me melhorando, eu melhoro o outro. E eu melhoro o mundo. É possível. É uma coisa. Eu estou bem, eu melhoro o outro vai melhorando o outro, de repente. Nós percebemos assim, se você chega num lugar e você chega alegre, feliz, e você cumprimenta um e o outro, você vai passando a alegria para o outro. O outro, uma situação difícil assim, nossa, você chegou tão assim que você me sacudiu. Né? A energia boa. Você está bem, você melhora o outro. Então nós temos a obrigação de estarmos bem conosco para poder melhorar o outro e o mundo. Né? Então, olha como a solidariedade é uma coisa importante. Eu vou buscar a melhora do outro, mas eu preciso me melhorar. Amar a Deus por todas essas coisas até o próximo como a ti mesmo. Então, se ama para poder amar o outro. Você não sabe nem se amar, como é que você vai amar o outro? É isso que é difícil. Aí você acaba sufocando o outro com dizendo que aquilo ali é amor. Né? Então a gente precisa saber se amar. Se conhecer, se amar. E assim a gente pode amar muita gente. Mas um amor que não é possessão. É um amor verdadeiro. E ele continua. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram, que alegrar-se alguém com os que se alegram. Porquanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade. Estou sobrando um alimento em casa, eu vou lá e ajudo. Né? Eu estou tão feliz que deixa eu lá ajudar aqui num momento difícil. É fácil isso. É fácil. O ser humano tem essa coisa de sentir a dor do outro. Agora ele pega uma coisa ele pega ali no cantinho. Ao passo que, para regozijarmos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou de despeito, é preciso trazer suficiente amor no coração. Porque sentir a dor do outro, a gente vai.
Agora, ficar feliz com a alegria dos outros, aí é que o bicho pega, não é? Porque nós somos tão egoístas que a gente não consegue. Mas como é que ele está tão feliz assim e eu estou assim? O que ele fez para poder ter merecido isso? Eu não mereço? Oh, meu Deus, como você é injusto comigo, eu faço tanta coisa boa e ele que não faz nada e está feliz. Olha como nós somos egoístas. Até na felicidade do outro, a gente pensa na gente. Mas está tão feliz assim? Mas por que será? Comprou um carro, eu ganho mais que ele, não comprei nada? Então, até para poder curtir a festa do outro, a gente pensa na gente primeiro. Olha só, essa pontinha de inveja, despeito, para despeitar. Até a gente fala assim, nossa, que maravilha, parabéns. Mas ela fala assim, caramba, eu consegui isso aí. Aí ele vem falar, cada um tem o seu momento. Chegou o momento daquele ser feliz. Então vamos ser felizes. Por isso que Paulo coloca primeiro, ó, alegrai-vos com os que se alegram. E depois chorai com os que choram. Porque o mais difícil é alegrai-vos com os que se alegram. É estar feliz com a felicidade do outro. Com a conquista do outro. Isso, e a gente tem isso daí, não tem? Por mais que a gente fique feliz com a coisa, mas a gente sempre pensa, mas eu ainda não consegui isso, né? Ah, muito bem, bom que eu consegui, mas você pensou, mas eu ainda não consegui. Então ainda tem aquela pontinha. É uma palavra que a gente não gosta de falar que é inveja, né? Despeito. Mas a gente tem, às vezes um pouquinho, uns têm assim. O que eu faço? Eu sou uma pessoa muito má. Eu deveria ser eliminada da face da terra? Não. Que bom a gente perceber que a gente tem essa falha. Caramba, eu não estou feliz com a felicidade do outro. O que está acontecendo em mim? Eu preciso mudar isso em mim. Aqui eu tenho que trabalhar. Porque o que a gente tem de bom, beleza, time que se ganha não se mexe. Agora, o que não tem de bom, é aí que a gente tem que trabalhar. Aí é que está a reforma. E nós temos isso. Então não é sentir assim, eu sou um ser humano horrível, eu estou com inveja, não. Olha o que eu estou sentindo. Eu tenho que sentir alegria nesse momento dele. E saber que a minha vida é dele. Esse é o momento dele. Então vamos me alegrar com a alegria dele. Isso é trabalhar o verdadeiro amor. Né? As mães têm isso. A mãe, ela fica muito feliz com a alegria do filho. O filho está bem, ela está bem. Né? Ela pensa, meu filho conseguiu um monte de coisa, meu filho está tão bem, meu filho conseguiu um trabalho, meu filho conseguiu uma pessoa bacana para a vida dele. Ela não pensa nela. A mãe, ela pensa só no filho. A gente fala que esse amor de mãe, esse amor incondicional, né? Que ela não fica falando, mas eu não tenho isso, meu filho tem. Não, ela está feliz que o filho conseguiu isso. E esse amor que a gente tem que ter com as pessoas. Esse amor ágape, né? Que é um amor incondicional, a gente não coloca barreiras, não coloca nada, ama porque ama, fica feliz porque fica feliz. Outro é feliz, eu estou feliz. E ele coloca bem isso primeiro. Porque chorar com o outro é fácil. O outro está chorando, a gente vai lá e se comove, vai lá e tal. Mas está feliz? Tá feliz, então feliz. Vou festejar. É festejar, é compartilhar aquela alegria. Tem mais uma historinha que eu peguei na internet, né, que fala um pouco dessa questão da solidariedade. Que é bem assim. Um homem, em sonho, pede para Deus que lhe mostre o que é o céu e o inferno. Entende? Então Deus atende o seu pedido. E aí ele sai encaminhando. Deus mostra primeiro a ele, olha aqui, este aqui é o inferno. Eles entram em uma sala enorme, uma grande sala. E tem no meio, assim, várias pessoas. E no centro, um caldeirão enorme. Então imagina, entraram numa sala, e eles viam essas pessoas assim, no volta de um caldeirão enorme. Naquele caldeirão tem uma sopa, um cheiro borbulhando, quentinha. Mas o que ele percebe? Que as pessoas estão tristes, com uma cara de raiva. Elas estão assim, desesperadas, famintas, irritadas. O rosto está transformado de tanta ira, porque elas não conseguem levar a comida até a boca. Por quê? Porque a colher
tem um cabo lindo. E aí essa colher ela vai lá no caldeirão, pega a sopa. Mas ele não consegue voltar a sopa na boca. Eles estão mortos de fome, muito irritados. Muito irritados. Acho que adianta ter aquela sopa e não conseguir se alimentar. E aí? Eles continuam caminhando. Agora, bom, eles seguem a caminho ao céu. E lá no céu eles encontram uma situação bem idêntica. As pessoas naquela sala grande, as pessoas em volta de um grande caldeirão. A sopa ali, ó, borbulhando, quentinha, cheirosa. E as pessoas estão felizes, alegres, contentes, barriguinha cheia, bem nutridas. Né? E por que será que elas não estão do outro jeito? Alguém tem uma ideia? Por que elas estão com a barriguinha cheia? Elas têm a mesma colher com o cabo comprido. E como é que elas conseguiram se alimentar? Um dedo na boca do outro. Eu não consigo me alimentar, mas eu consigo alimentar o outro. E essa solidariedade entre ambos fez com que tudo ficasse melhor. Lá no inferno da vida que a gente passa, a gente só pensa na gente. Não pensa no outro. Ah, mas o outro tem problema, mas não o seu problema. Né? Ninguém pensa no meu problema, eu vou pensar no problema do outro. Assim, aquele egoísmo, ele só pensa assim. Então não para pensar. E lá no céu não. Ele mostra a ideia clara do que é a solidariedade. As pessoas agindo, né, umas com as outras, na humildade de saber que ninguém é melhor do que ninguém. Eu não vivo sozinho, eu preciso do outro. Ah, eu só sou o suficiente. Esquece. Para começar, para nós estarmos aqui, nós somos de alguém. Uma mãe que ocupou todo mundo. Então ninguém é autossuficiente. E aí o que acontece? Mas quando nós estamos naquele momento de passar uma situação difícil, a gente não quer nem saber do outro. Eu falo comigo. O outro que se vire. E aconteceu a mesma coisa no céu. Ninguém comeu nada. Todo mundo preocupado, não posso comer, minha filha não chega até lá. E aí, ficaram assim. Então, olha só a importância da solidariedade, da humildade de saber que eu não dou conta sozinho das minhas coisas, eu preciso do outro. Né? Esse exercício de buscar a melhora do próximo. Que é melhorando o próximo. A minha colher não chega em mim, mas ela chega no outro. Aí o outro fala assim, mas que legal. Então eu te alimento. É uma vez no mundo, uma troca. É? E aí todo mundo fica feliz. Todo mundo alimentado, todo mundo feliz. Aí nós entramos a humildade de saber que eu preciso do outro, a caridade, a solidariedade, a fraternidade e tudo mais, né, que a gente tanto fala. E vocês sabem que esse trecho dos Romanos, que Paulo manda essa carta para os Romanos, é um texto que fala de amar os inimigos. É? Ah, é meu inimigo, deixa que ele chore lá, que ele amargue lá naquele canto. Ele fez aquilo para mim, ó. Quero nem saber. É merecido que ele está passando por isso. É? Isso é vingança, isso é ira. Isso não é legal. Não faz parte da caridade, da solidariedade, da fraternidade. Porque nós também erramos. Atira a primeira pedra que não tiver pecados. E aí ele fala nesse trecho aqui. Essa solidariedade tem que ser também com aquele que nós não nesse momento não está fazendo. Mas não é por isso que eu vou desejar tudo de mal. Não é por isso que eu vou me alegrar com o sofrimento. Não, tem que me alegrar com o momento que ele está alegre e também me solidarizar com o momento que ele está passando uma situação difícil. Mesmo o nosso inimigo. Né? Não é? Então a pessoa tem que ser bonzinho com aquele que me fez o mal, vou dar meu pescocinho lá para o assassino passar a faca. Não.
é você não fazer a mesma coisa que ele. Porque você é igualzinho a ele, então. Então eu tenho que me alegrar. Aí ele não merece? O sol é para todos, para os bons e para os maus. O dia amanheceu para os bons e para os maus, e cada um vai carregar o fardo das consequências do que faz, do que pensa, do que age. De que maneira como vai a sua vida. Nós somos os justiceiros. A justiça aqui é de Deus. Então, quando eu devo chorar e me alegrar, não importa se é amigo ou se é inimigo. E a gente sempre fala que ter inimigos encarnados, beleza. Eu não gosto de tal pessoa porque ele me fez mal, eu fecho a porta da minha casa, eu passo pela outra rua, eu viro a cara e tá tranquilo. Ele morre. E agora? Ele atravessa o meu portão, ele atravessa a minha parede, ele fica no meu orelha aqui me avisando que ele é um espírito agora. Ele não tem? Eu tenho, ele tá aí, ó. Então, vamos diminuir os nossos inimigos encarnados, para que eles não virem inimigos desencarnados. Né? Que a gente fala assim, esses espíritos que ficam aí, né? Vamos orar para esses espíritos ruins. Não são espíritos, são espíritos que têm da ignorância, né? Que ainda não sabem o seu caminho. Que desencarnaram, foram encarnados. Né? Se a gente é bom desencarnar bom, maravilha. Mas se a gente não é bom desencarnar malzinho, né? E aí eu vou atrás de quem me fez o mal. Né? Então, vamos tentar ser solidários também com os nossos inimigos. Não dando pescocinho a corte, mas não desejando mal. Né? E não ficar feliz com a tristeza do outro, mesmo que eles tenham nos feito mal. Né? Porque ele, nesse momento, ele ainda não tem a consciência do que é fazer o bem. Então ele está lutando. Mas um dia, ninguém permanece mal pela eternidade. Um dia a gente fala que a reencarnação compulsória, né? Ele volta para cá para tomar uns tapas da vida e se tornar bom. Né? Porque a nossa maldade é a nossa imperfeição. Então ninguém é eternamente mal. Então nós precisamos aqui, para acabar com a maldade, é o quê? Se uma pessoa chega até você irado e você responde com ira, não vai dar certo. Com certeza. Mas se você é solidário, está num momento difícil. E aí, não é fácil isso. Isso é um treinamento. Né? Quando a gente está bem, a gente consegue. Mas de vez em quando a gente sai da linha. Mas a gente volta de novo, repensa, sem se martirizar, sem ficar... eu tenho que ser extinto porque eu sou muito mal. Não. É um planeta escola. A gente volta, repensa, recalcula a rota, igual o Waze, né? Tá lá, Deus pegou o caminho errado, recalculando rota. E aí eu penso o que está acontecendo, o que não está de bom. A inveja, eu estou sentindo a alegria do outro. Eu começo a recalcular e começo a me melhorar. É o que nós vamos fazer aqui nesse planeta. É a nossa melhora, a reforma íntima. Reforma dá trabalho. Né? Reforma a sujeira dentro de casa, o período que some, o dinheiro que acaba. A mesma coisa acontece dentro de nós. Então, quem consegue desistir, eu nasci assim, você sempre é assim. Né? E aí depois a gente repensa, não, eu posso mudar, eu posso ser melhor do que eu sou. Né? Eu posso sair dessa encarnação bem melhor. Que as pessoas possam lembrar de mim uma boa pessoa que fez o bem, que teve seus erros, mas também mais acertos. Então, vamos ser solidários conosco e com o próximo. Lembrar, eu entendo bem o próximo, mas a minha... Outra passa um momento de dificuldade, eu vou lá e amparo. Quando eu estou na dificuldade, olha em mim. Não. Mágico? Não. Vamos ser paciência conosco também. Vamos ser solidários conosco também. Isso faz parte. Alegrar com nossas alegrias e chorar com nossas tristezas. É isso? Quando eu estou triste. Né? Então, vou ter paciência, ser solidário com a Cátia. A Cátia está triste. Ou já quer ficar mais no cantinho. Não é? Vamos auxiliar. Né?
vou entrar lá, cara, você tá tristinha hoje? Não, isso vai passar, calma, né? Vou me consolar, foi muito difícil, mas as coisas vão caminhando um pouquinho de cada vez. Daqui a pouco a alegria chega. Nós temos que ter solidariedade conosco também, não só com o próximo. Tá bom? Então essa é a mensagem de hoje. Solidariedade. Uma palavra grande, com uma intensidade grande também. E que nós podemos realizar a qualquer momento, conosco, com o outro, né? Com os nossos entes queridos, com os nossos bichinhos de estimação também, que estão aí para nos auxiliar, para nos ajudar nessa nossa caminhada, que tanto são carinhosos conosco, né? Nesse momento difícil, o bichinho chega perto de você, fica ali, ele não entende nada, mas ele sentiu. Olha, até nos animais, ele sentiu que foi ser solidário com você. Tá bom? Então, graças a Deus, graças a Jesus, vamos agradecendo mais uma vez esse momento, fechando os nossos olhos e agradecendo. E gratos que estamos de tudo que recebemos, do ar que respiramos, da capacidade de entendimento, do alimento, do amor. Nós vamos vibrar tudo isso aos nossos irmãos que passam por situações difíceis, que ainda não sentiram ainda o que é um afago, um carinho. Vamos vibrar saúde, saúde mental, saúde física. E essa vibração, ela sai de dentro de nós, aquilo que a gente tem de melhor, a nossa solidariedade ao próximo. Desejar que ele esteja bem como eu estou. Que ele possa ter o alimento como eu tenho. Se o momento foi um momento de dificuldade, que eu possa estender a mão e ajudar. Pois aqueles que receberam muito, é para auxiliar aqueles que receberam um pouco, de acordo cada um com as suas provações. Então vamos emanar muito amor, muita paz, muita saúde, muito discernimento, vontade de se melhorar. E nesse momento, Pai, que estamos aqui para procurar a nossa melhora e assim melhorar o mundo, vamos agradecendo. Cientes de que aqui chegamos e que com certeza sairemos aqui bem melhores. E que essa melhoria possamos levar luz aonde quer que estejamos hoje e sempre. Gratidão pela bênção das mães. Um ser tão divino que colocaste no mundo com tanto amor para dar. Um grande amor a todas as mães. Que possamos ir para as nossas casas com o coração cheio de amor, cheio de carinho, cheio de solidariedade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus.